Delcio Pereira da Rocha LED e nesse vídeo eu quero falar sobre medição de temperatura. As pessoas, acho que difícil laboratório que não tenha que fazer essa medição e as pessoas confundem. Então eu vou falar aí de basicamente dois tipos para vocês ficarem bem claros aí quando e como fazer esses critérios de temperatura. Fica com a gente! Então vamos a ela, nossa querida temperatura, e eu quero falar sobre dois tipos de medição. Então, primeiro, a medição pontual e segundo, a medição de faixa de máxima e mínima, tá? Quando a gente usa isso e como trabalhar com essas medições de temperatura. Então, primeiro a pontual, tá? A temperatura pontual, a gente mede em laboratório no momento que a gente está fazendo o ensaio, ela é importante, ou a calibração, ela é importante só naquele momento, tá? Então eu sugiro que vocês anotem essa temperatura pontual na própria folha de ensaio ou calibração, ou amostragem se você estiver em campo. Assim a temperatura ela vai estar rastreada aquela batelada de amostras ou de equipamentos, certo? Então você vai estar trabalhando com a temperatura pontual. Nesse caso, repetindo, você precisa demonstrar que naquele momento que você estava realizando o seu ensaio ou sua calibração, a temperatura estava no ponto exato lá na medição que você queria, tá? Seja 20 graus, sei lá, para usar fazer uma reação, 25, 35, não importa. Se você está trabalhando com o seu ensaio e sua calibração, você sabe qual temperatura que deve estar. E aí, em termos de rastreabilidade, eu sugiro muito que isso fique atrelado àquela hora. Então, assim, não adianta ser 25 graus o dia todo. Não, na hora que eu estou fazendo o meu ensaio, estava 25 graus, eu vou anotar esse 25 e de preferência a hora que eu estou fazendo aquelas amostras para aquele ensaio. Ou se demora um pouco, você pode colocar a temperatura de início, por exemplo, hora 2 da tarde, temperatura de início 24,8 e depois, sei lá, 3 da tarde terminei meu ensaio, término, temperatura da sala pontualmente ali às 3 da tarde, sei lá, 25,2, tá bom? Então, são temperaturas pontuais e a gente usa para garantir que os ensaios e calibrações foram feitos naquela temperatura, correto? Ótimo. Agora vamos para intervalos grandes, certo? Então vamos supor incubação, experimentos que ficam horas rodando, e aí você tem que garantir a temperatura por um longo período de tempo, não é só momentâneo que você está fazendo aquelas análises, é por um longo período. E isso também serve para armazenamento. Então vamos supor, você tem um reagente que não pode ir na geladeira ou que fique, enfim, na temperatura que você quiser, pode ser ambiente, tá? Então ele fica naquela temperatura ambiente da sala e ele tem que estar de 15 a 35 graus. Tô chutando. Isso vai vir aonde? No rótulo do reagente. Então, esse tipo de temperatura de máximo e mínimo é quando você precisa garantir todo esse intervalo. Então, como é que vocês vão fazer? O máximo, é importante para lugares que percam temperatura, que vocês também fiquem espertos e não vai registrar a temperatura assim que você abriu a porta da estufa, por exemplo, né? É óbvio que quando você abriu a porta, ela não tem aquele vidro, uma geladeira, a temperatura vai variar muito. Então, o que vocês têm que fazer? Prestar atenção quando que vocês vão usar o botão reset do termômetro de máximo e mínimo. Senão você vai ter lá que a estufa caiu a 32, era para estar 35, caiu a 32, você chega no outro dia e simplesmente foi porque na incubação do dia anterior precisou abrir a estufa e ela caiu a temperatura, tá? Então também tem que ter um pouco aí de esperteza, noção, não sei aí qual a melhor palavra, mas você não pode considerar essa temperatura de 32, né, nesse exemplo que eu tô dando de uma estufa de 35, do dia anterior, sem fazer o reset, porque aí você vai ter que abrir um trabalho não conforme e a causa vai ser, foi porque eu abri a estufa. Então, assim, você perdeu o objetivo de medir máximo e mínimo, tá? Então, vai fazer incubação, coloca tudo lá dentro, fecha, espera estabilizar a estufa, reseta.
Receta vai até o outro dia sem abrir. Se você ficar abrindo toda hora, não vai fazer o menor sentido a temperatura de máximo e mínimo, tá? Para algumas análises microbiológicas de água, que eu me lembro, o Standard Methods pede para você tirar a temperatura 2 vezes ao dia. Por outro lado, um pouquinho mais para baixo, no final dessa sessão, vai estar falando desses termômetros que medem máximo e mínimo de dispositivos eletrônicos, ele usa essa expressão, tá? Então, se você ler mais adiante no Standard Methods, você vai ver que 2 ou 3 vezes no dia é para quem tem aquele termômetro só pontual, então é um jeito de você acompanhar a estufa durante o dia, mas para quem tem o termômetro de máxima e mínima, dá para usar, porque ele está monitorando todo o momento e não só 2 ou 3 vezes por dia. Só que tem que ficar esperto com desse detalhe de você resetar o seu termômetro, tá? Então, vejam aí qual que é o melhor. Tem gente que tira máxima e mínima e a pontual, tem gente que está tirando 3 vezes a pontual por dia, mais máxima e mínima de 24 horas. Vejam aí o que realmente o seu ensaio, sua calibração, no caso geralmente é ensaio, né, que dura todo um período assim. Veja aí quais são, o que você vai fazer. E cuidado para não cair naquilo que a gente chamou, né, em outro vídeo, da garantia da tranquilidade, que é quando você aumenta tanto o seu serviço só para você ficar tranquilo que alguma coisa você fez. Não faça isso, por favor, que você já segue a How to Lab há um tempo, nós temos vários vídeos explicando o quão é importante você ter senso crítico daquilo que você está fazendo e não colocar um monte de controle que aí você não vai conseguir cumprir, tá? Então veja aí se é necessário máxima, mínima, pontual e faça isso. Então, relembrando, pontual para quando você precisa acertar, garantir aquela batelada, e máximo e mínimo para períodos longos, sejam eles de ensaio ou de armazenamento. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você ficou até aqui, provavelmente você gostou, então deixa seu like. Compartilhe com seus amigos de laboratório, que isso ajuda muito a gente saber se está no caminho certo, a ajudar os laboratórios a terem e a manterem a 17025. Até!